Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja bem-vindo a mais um curso da Escola Santa Cruz. E hoje eu quero apresentar para vocês qual será o conteúdo, desse curso que fala sobre a vocação. Na verdade, eu pensei em fazer esse curso aqui não só para ajudar as pessoas, os jovens que estão em busca de uma carreira e não sabem qual o caminho trilhar de agora em diante na sua vida, mas para aquelas pessoas que já são pais de família ou que já têm uma profissão, só que ainda não conseguem entender o sentido profundo daquilo que elas estão fazendo. Então, eu reuni ao longo desse curso uma série de conhecimentos que ela traz como que uma direção mesmo de como é que nós devemos nos comportar com relação ao trabalho, né? Basicamente, o tema desse nosso curso aqui será o trabalho, né? Porque a vocação, ela, em sentido estrito, ela é entendida como a vocação religiosa, né? Especialmente a vocação ao sacerdócio. É um chamado de Deus para algo mais elevado. Mas nós podemos entender a vocação, como ela comumente é entendida hoje, num sentido lato. Ou seja, dado que tudo aquilo que nós fazemos ao longo da nossa vida está de uma forma ou outra relacionado à providência divina, ou seja, Deus é eterno, Deus é onipresente, Deus está presente em todos os lugares, em todos os tempos, e Deus dirige e governa todas as coisas. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus permita que ela caia, nem a brisa sopra sem que Deus permita que a brisa sopre, e sem que Deus tenha planejado, então, tenha antevisto já esse momento desde toda a eternidade, porque para Deus não existe passado, futuro, para Deus tudo é um eterno presente, e Ele vê tudo simultaneamente diante de si, né, desde sempre e para sempre. Então, quando nós olhamos as coisas sob essa perspectiva, nós então entendemos que tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos fazendo diante de Deus, de um Deus eterno, e de um Deus que planejou aquilo que está nos acontecendo agora, nesse momento, desde sempre, desde toda a eternidade. Então, o meu emprego, as pessoas com quem eu me relaciono, onde eu moro, de onde eu vim, enfim, o que faz, todas as circunstâncias que me rodeiam e fazem com que eu esteja agora, neste momento, fazendo o que eu estou fazendo, foi tudo ordenado e planejado pela sabedoria divina. Portanto, se eu quero cumprir a vontade de Deus, cabe a nós uma tomada de consciência deste fato, que tem muito peso nas nossas vidas. Que fato é este? O fato de que tudo aquilo que nos acontece segundo a vontade de Deus e, portanto, segundo aquilo que é o melhor para nós. Desde que nós tenhamos as devidas disposições, desde que nós primeiro aceitamos essa vontade de Deus e que nós estejamos sempre então buscando cumprir a sua vontade, sempre buscando seguir a lei de Deus, enfim, buscar a nossa salvação. Então, o trabalho ele se insere nesse contexto de uma maneira muito especial, porque o trabalho ele é o que nós fazemos a maior parte dos nossos dias, geralmente, né? Para quem já é um adulto, para quem já precisa pagar suas próprias contas e precisa dar conta de si mesmo, então o seu trabalho é aquilo que você vai estar fazendo a maior parte do seu dia, né? Sendo assim, justamente isso que nós nos propomos entender nesse curso, ou seja, qual é o que é o trabalho, o que é a vocação, aquilo que nós estamos entendendo agora, e entender os princípios fundamentais que regem essa nossa ação, para que nós possamos desempenhar um trabalho com maior valor, não só um maior valor no sentido natural, mas realmente um maior valor sobrenatural, ou seja, que nós possamos tomar consciência de todos esses valores que estão conectados ali. E tendo esse entendimento, entendendo esses princípios, então, nós vamos poder entender como é que eles se aplicam a cada profissão. E entendendo como eles se aplicam a cada profissão, então nós vamos poder ter muito mais clareza sobre o que você quer fazer da sua vida, o porquê, para onde você está se dirigindo com as ações que você está realizando agora nesse momento. Então, por isso eu dividi esse curso em 3 módulos. O primeiro módulo, eles são os fundamentos da vocação. Nós vamos entender, por exemplo, como é que nós, enquanto homens, ordenamos todas as coisas para Deus,
nós vamos entender aqui sobre a maturidade humana, né, e a relação que ela tem com o conhecimento dos aspectos da realidade e como isso modifica os nossos gostos. Então, como é que dentro desse contexto da vocação, tanto o conhecimento que nós temos da realidade, quanto os nossos gostos, como é que elas influenciam a nossa vocação. Nós vamos falar sobre estirpe, sobre talentos, sobre herança genética, né, herança sanguínea. Então, como é que isso influencia dentro da nossa vocação. E nós vamos falar também sobre o matrimônio, porque geralmente, né, via de regra, acredito que a maioria de vocês aqui, de alguma forma, são chamados à vocação do matrimônio também. Então, nós vamos, como estamos falando aqui da vocação no sentido lato, então nós vamos falar principalmente das profissões, né? Mas nós queremos aqui abranger, de forma geral, o papel que nós desempenhamos na sociedade. E o nosso matrimônio tem um papel aqui importantíssimo, né? Inclusive maior do que a profissão. Então, por isso nós teremos uma aula dedicada somente ao matrimônio. Então, no segundo módulo, nós vamos falar mais especificamente então, sobre o trabalho e o papel que ele desempenha na sociedade. Então, nós vamos falar sobre o trabalho, o que é o trabalho e o seu valor como caminho, né, de santificação. Nós vamos falar sobre os papéis sociais, a hierarquia social, a sua importância. Vamos falar sobre a riqueza e a pobreza, né, como é que o católico deve se relacionar com relação a essas duas noções. Nós vamos falar também sobre como é que, tendo agora, né, conhecimento dos princípios, como é que nós vamos utilizar esse conhecimento para escolher uma carreira, para escolher uma profissão, para escolher um papel para nós desempenharmos na sociedade. E depois de termos então esse conhecimento, nós vamos para o terceiro módulo, onde nós vamos aprender sobre as vocações em si mesmas, né? Perdão, sobre as profissões em si mesmas. Então, existe a profissão da pessoa que trabalha com agricultura, a pessoa que trabalha com construção civil, da pessoa que trabalha como professor, como advogado, enfim. Existem diversas profissões, eu escolhi aqui algumas profissões baseado no conteúdo do padre Rui Marim, né, no livro Teologia Moral para Seculares, né? Então no final do livro ele tem ali uma série de dicas sobre as profissões, eu acho muito legal, e eu me baseei nele então para trazer aqui esse conteúdo para mostrar, olha, se você tem interesse em seguir nessa direção, né, nessa carreira profissional, então você tem que ter em mente esses valores, saber quais são, digamos assim, o que Deus espera de você naquela profissão, quais são as virtudes que você deve desempenhar nessa profissão, etc. Então, basicamente, esse aqui é o plano do nosso curso, né? Então, nessa primeira aula aqui, queria fazer só uma breve apresentação para vocês do que é que nós vamos tratar ao longo das próximas aulas e vejo você, então, na próxima aula, onde nós vamos tratar sobre o assunto da ordenação de todas as coisas para Deus. Então, nos vemos logo e salve Maria!